Olá a todos, sejam bem-vindos. Tenho o grande prazer de receber hoje Marlene Laruelli, professora de pesquisa em assuntos internacionais e ciência política na Universidade George Washington, além de diretora do Programa de Estudos Iliberais. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Obrigada por me convidar. Bem, você publica muitos livros. O motivo pelo qual quis te convidar hoje foi para discutir seu livro mais recente, que se chama Ideologia e Construção de Sentido sob o Regime Putin. Vou colocar um link para o livro na descrição, para quem quiser adquirir um exemplar. Então pensei que uma boa maneira de começar seria perguntar: o que te levou a escrever esse livro em primeiro lugar? Bem, na verdade venho trabalhando no panorama ideológico da Rússia há mais de 20 anos. Comecei como estudante, estudando o eurasianismo já no final dos anos 90, então eu realmente queria fazer um livro abrangente que oferecesse uma visão geral da evolução da ideologia na Rússia desde a chegada do Putin ao poder. E eu até volto aos anos 90 porque minha impressão é que precisamos de tempo e espaço. Certo, precisamos da cronologia. Então, o ato focado foi dito na semana passada. E precisamos enxergar a complexidade dos diferentes grupos, a forma como as narrativas vêm evoluindo. Então eu queria captar esse aspecto abrangente, porque já foram escritos muitos livros excelentes sobre os diferentes aspectos da ideologia na Rússia. Mas eu queria tentar, pelo menos para mim, e com sorte para o leitor, ter esse panorama geral de como as narrativas estão evoluindo, quem as impulsiona, como são articuladas ou como se contradizem. E quando olhamos para um período de 25 anos, o que vemos? Eu escrevi sobre um tema semelhante. Publiquei um livro sobre o conservadorismo russo, porque também achei esse assunto fascinante. Novamente, eles fizeram o lançamento do livro na sua universidade. Mas eu queria te perguntar, como você vê o papel da ideologia na Rússia? Porque ao longo dos anos 2000, esse foi um tema muito importante, inclusive entre acadêmicos ligados ao Kremlin. Ou seja, eles tinham o marxismo, o comunismo, e depois, quando toda a estrutura ideológica desmoronou com a União Soviética, seguiram com o liberalismo da era Yeltsin e a ideia de ocidentalizar a Rússia. Um pouco como um Pedro, o grande 2.0. Mas claro, tudo isso também acabou ruindo. E surgiu essa ideia de que era necessário ter uma ideia nacional para um país tão grande quanto a Rússia e com uma história tão complexa. Mas como você vê a necessidade de uma ideologia e o que de fato está surgindo? Sim, bem, acho que a maneira como uso a noção de ideologia no livro é que acredito que todo país tem uma forma de ideologia. Estou nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm uma. Acho que na Europa vocês também têm uma. Então, estou usando isso realmente como uma espécie de, roteiro que é compartilhado pela maioria da população e que nos dá uma estrutura para entender quem somos, a nação, qual é a nossa história, qual é o nosso tipo de futuro. E isso pode ser construtivo, certo? Pode ser algo construtivista, certo? Gostamos de brincar com mitologia, mas acho que isso faz parte de toda a nação. Então, não acho que o caso russo seja tão específico nesse sentido. Quero dizer, existe uma tradição russa de gastar muito tempo e energia tentando construir isso. Mas acredito que o aspecto de construção nacional não é exclusivo da Rússia. E acho que, de fato, algo que tento mostrar no livro é que também se trata de um processo de construção nacional, certo? A Rússia, como existe em seu território contemporâneo, nunca existiu antes. Não é mais a União Soviética, não é mais o Império Russo. Eles tiveram que reinventar muito do que significa ser russo. Então, acredito que o aspecto de construção nacional foi uma parte importante disso. E então, havia o aspecto mais político-ideológico, que era o fato de que eu acho que o regime foi muito moldado quando realmente se estruturou
No final dos anos 90 e início dos anos 2000, pelo medo de uma guerra civil que estava presente nos anos 90, essa sensação de que a Rússia iria se desintegrar, como aconteceu com a União Soviética, e a ideia de que é preciso consenso, de que divisões políticas são perigosas para o país e de que o país precisa, por ser grande, por ser multiétnico, multirreligioso e porque na construção nacional o Estado é visto como o elemento supremo dessa construção, de pelo menos um consenso mínimo sobre o que significa ser russo e qual é a história nacional russa. Então, para mim, esse é realmente um elemento importante. E é por isso que no título do livro eu quis incluir construção de sentido, porque acredito que é um processo genuíno de tentar criar um significado que faça sentido para a maioria da população. E foi por isso que me afastei, sabe, de uma análise do tipo propaganda, porque não acho que isso capture todo o espectro do projeto, que era realmente tentar entender o que a Rússia é agora. E então, claro, ao longo dos anos, a flexibilidade do projeto político foi sendo gradualmente reduzida, certo? As opções em termos de narrativa, que eram permitidas no início dos anos 2000, foram sendo gradualmente marginalizadas ou deixadas de lado. E então acho que vemos aos poucos a estruturação de uma narrativa cada vez mais codificada. Por isso também quis analisar esse tipo de evolução ao longo dos anos no livro. Também é importante considerar a utilidade diferente da ideologia, pois após os anos 1990, quando ficou claro que a Rússia não faria parte da nova Europa, surgiram diferentes problemas em adotar a democracia liberal, como seus equivalentes ocidentais, como ideologia principal. Um deles, claro, como foi sugerido nos anos 1990, era que eles perderam um pouco da confiança e da fé em toda a ideia de democracia liberal. Mas também havia a ideia de que esse fanatismo fort was in das linhas passnumare e parceri perpetuamente igual. Mas também, se você vai ter uma Europa dividida, onde se compete por influência na vizinhança compartilhada, como pode haver algum tipo de soft power se você está apenas tentando ser uma versão mais pobre do Ocidente? Acho que minha pergunta é, de onde vem o impulso mais forte? É uma necessidade de coesão nacional, algum posicionamento estratégico, novamente, algo muito instrumental? Ou você vê isso como algo impulsionado por algo autêntico, que busca uma missão, um propósito, algo espiritual para definir quem você é no mundo? Então eu acho que pode ser ambos, certo? Não acho que você precise escolher entre um ou outro. Se você pensar no que é política, é muito compromisso genuíno e uso instrumental. Então acredito que existe um componente genuíno como a necessidade de uma narrativa nacional que crie coesão sobre quem somos como Rússia pós-soviética e uma narrativa que nos apresente ao Ocidente e ao mundo todo como tendo uma certa identidade. Assim, existe uma marca Rússia, que é identificável. Esse, na minha opinião, é o componente genuíno. Onde vejo o aspecto mais instrumental e oportunista é em como algumas narrativas vêm evoluindo. E é por isso que no livro tento dissociar o que descrevo, porque ideologia significa muitas coisas, certo? Pode ser algo muito amplo ou pode ser algo meio marxista-leninista, você precisa ler o livro e aprender sobre isso. Então, a forma como eu desconstruo a ideologia, como eu a vejo, você tem a visão de mundo, que é a experiência vivida, que te ajuda a interpretar o mundo. E eu acho que nesse nível houve um sentimento genuíno de decepção e ressentimento em relação ao Ocidente e ao experimento liberal dos anos 90. Depois você tem as narrativas estratégicas, que são os momentos em que o Estado adapta essa visão de mundo genuína à situação do momento. Diálogo com o Ocidente, tensão com o Ocidente, oportunidades de abertura para o Sul global. Então essas narrativas evoluem, mas ainda se baseiam nesse tipo de interpretação genuína da visão de mundo. Onde vejo o aspecto super oportunista é no que chamamos nas ciências sociais de topoi, ou um tipo de ideologia.
São aqueles pequenos, slogans ou fórmulas usados nos talk shows russos na televisão. E eles estão sempre evoluindo, certo? Precisam ser chamativos, funcionam por alguns anos, depois mudam. Então, por exemplo, pense em Gairopa. Esse foi um deles, certo? Toda essa terminologia é feita para ser chamativa e provocativa, para resumir uma grande ideia. Isso, eu acho, é o aspecto oportunista e instrumental. Mas acredito que existiu e ainda existe um projeto genuíno de tentar entender a identidade nacional russa, tanto para fins domésticos para o público interno, quanto como uma marca para vender no exterior. Não, você diz sim, há uma demanda genuína. E eu achei algumas das estatísticas dos seus livros, acho que foi 79% dos russos que responderam sim, que a Rússia realmente precisa de uma ideologia de Estado, algo para trazer uma certa coesão em torno da ideia nacional. Alguma dessas descobertas te surpreendeu ou o que mais chamou sua atenção? Sim, eu acho que o livro trata mais da construção política e intelectual do que da recepção pela opinião pública. Então eu abordo a recepção pela opinião pública só no final, na conclusão. Mas sim, aquela pesquisa que fizemos com alguns colegas da Noruega, antes da invasão em grande escala, a pesquisa foi em 2021, foi realmente interessante porque traz muitos dados interessantes sobre o que a opinião pública entende quando diz que apoia uma ideologia estatal nacional, certo? O que eles querem dizer com isso? E a minha interpretação é que as pessoas estão pedindo que o Estado dê direção e também forneça uma espécie de ordem social e normas. Você pode se afastar das normas porque acho que na Rússia há uma longa tradição de uma espécie de reação rebelde ao Estado, mas ainda assim você quer que o Estado forneça a norma. E então você decide se vai se adaptar à norma ou se vai contorná-la. Então existe uma demanda, eu acho, realmente de base, vinda de toda a experiência dos anos 90 e dos anos 2000, de, lei e ordem, justiça social, alguma forma de redistribuição, alguma forma de moralização. E acho que o aspecto moral é realmente importante. As pessoas viveram os anos 90 e, portanto, o liberalismo ocidental como sendo muito amoral ou imoral. A busca por uma espécie de narrativa nacional e a busca por uma narrativa de valores conservadores e tradicionais é muito uma busca por moralizar a sociedade e a relação entre os cidadãos, assim como a relação com o Estado. Ainda é possível ver pessoas pedindo que o Estado forneça esse tipo de direção, ao mesmo tempo em que consideram que, na prática, o Estado é corrupto e os burocratas não fazem bem seu trabalho. A maneira de lidar com essa contradição é pedir que o Estado envie algum tipo de sinalização moral que a sociedade possa seguir. Então, acredito que existe uma demanda real e genuína. O Estado pode reinterpretar essa demanda à sua maneira, para sua própria segurança e legitimidade, mas acredito que há uma demanda genuína por algum tipo de linguagem moral vinda do Estado. Mas então, qual seria a ideia? Se eu estivesse desenhando ou propondo uma ideologia russa ou uma ideia nacional, seria muito complicado. Não só por causa da vastidão da Rússia e de sua diversidade interna, mas também porque como acomodar elementos tão diferentes? De qual Rússia estamos falando? Porque eles frequentemente apontam, que o berço civilizacional foi em Kiev com a Rússia de Kiev, e claro, isso se desfez. Houve o jugo tártaro, depois Moscóvia, depois Pedro, o Grande, e sua revolução cultural para refazer a Rússia como um Estado europeu. Depois veio a reação dos eslavófilos, depois a União Soviética, que de certa forma cancelou a história, depois os anos 90 de Yeltsin. Como é possível encontrar uma coerência ideológica a ponto de realmente desenvolver uma consciência nacional comum para unir a Federação Russa? Mas eu acho que o desafio é que as autoridades russas e o meio intelectual ao redor delas, que têm trabalhado nesse projeto, precisam encarar o fato de que a Rússia passou
por muitos tipos diferentes de identidade e vivenciou muitas rupturas políticas, especialmente no século XX. Por isso, acredito que a narrativa de somos um Estado civilizacional é uma forma de encapsular tanto a multiplicidade de grupos étnicos quanto a vasta extensão territorial da Rússia, além de ser uma maneira de lidar com as múltiplas identidades políticas do país. Claro, de certa forma, é um significante vazio dizer que a Rússia é um Estado civilizacional, significa que você pode colocar qualquer coisa dentro o que quiser. Mas, de certa forma, esse é o objetivo. O objetivo é dar à população uma espécie de moldura, e cada um vai colocar dentro dessa moldura o que realmente importa para si. Certo? Então ela tem uma forma de significante vazio, porque está aberta à reinterpretação. Mas acho que é assim que eles têm tentado pensar sobre isso, insistindo na continuidade, no Estado sempre sendo o núcleo legítimo da nação e o restante do corpo nacional tendo de fato que seguir uma direção estatal. Para mim, esse tem sido o elemento-chave. E você pode imaginar, de fato, manter exatamente a mesma forma de enquadrar a identidade nacional russa e ter um regime político diferente do que temos agora. Então há muita flexibilidade. E ter esse tipo de ruptura histórica não é necessariamente um problema em termos de nacionalidade, certo? Sou cidadã francesa, certo? Então, quando eu era criança na escola francesa, aprendíamos tanto sobre a monarquia francesa quanto sobre a Revolução Francesa, uma vem depois da outra, mas ainda assim é apresentada como uma história única e longa da identidade francesa. Então acho que a Rússia também está replicando esse tipo de continuidade. E muitos estados têm identidades complexas. Quero dizer, os Estados Unidos tiveram uma guerra civil e ainda têm uma visão muito polarizada da identidade nacional. Por isso, acho que a linguagem civilizacional é uma forma de contornar todas essas contradições e dizer aos cidadãos, bem, desde que vocês concordem com nossa visão global de que somos uma civilização, e, portanto, que o liberalismo ocidental, como experimentamos nos anos 90, não é bom para nós, porque precisamos de algo próprio. E então também pode-se discutir o que nosso próprio realmente significa. Então, cada um pode interpretar como quiser, certo? Você teria pessoas que, por exemplo, são eurasianistas revalorizando a identidade túrquico-mongol, ainda teria modernistas que seriam pró-Pedro Grande, teria monarquistas conservadores clássicos, teria stalinistas, certo? Há espaço para tudo isso, desde que a ideia de que a Rússia deve seguir o Ocidente, essa opção, não seja oferecida. Mas todo o resto está mais ou menos disponível, certo? Então você pode pensar, sabe, talvez a China seja um bom modelo a seguir, talvez Bizâncio seja um bom modelo a seguir. Tudo isso ainda é possível na atual construção ideológica. Bem, você mencionou antes que a moralidade se torna uma questão central, e isso frequentemente é contrastado com o que está acontecendo no Ocidente. Agora, esse é um fenômeno muito comum na natureza humana. Se nos definimos em grupos, se definimos quem somos, o nós, também sempre precisa haver um eles, a alteridade, tipo, quem você não é. De fato, fazemos isso também no Ocidente. A Rússia costuma ser o outro ideal para nós. Nós somos uma democracia liberal. Ratchin, Steinbers, Numanitsika de Academia Superior Inferior, ou bem-mal Podvensund. É também uma forma de construir sua própria identidade. Claro, os russos fazem isso em grande escala. Ou seja, se o que você busca é um renascimento moral, então o Ocidente se encaixa no papel desse outro decadente. E as guerras culturais que acontecem aqui quase sempre alimentam ainda mais essa alteridade. Você vê o Ocidente desempenhando bem? Que tipo de papel você vê o Ocidente desempenhando? Além desse outro decadente, que eu vejo cada vez mais frequentemente aparecendo na mídia. Sim, eu acho que de fato o Ocidente sempre foi construído no discurso nacional russo como o principal outro. E como você disse, o próprio Ocidente construiu a Rússia como o principal outro. No mesmo nível, talvez, ou de uma forma diferente.
como o outro muçulmano para o Ocidente. Então, acho que, no caso russo, existe realmente essa ideia de que nós somos a interpretação saudável do que deveriam ser as tradições europeias, ou uma versão mais conservadora, em contraste com o Ocidente decadente geral e progressista. Essa acabou se tornando a principal modalidade com o Ocidente. Mas ainda é possível encontrar narrativas sobre nós somos a verdadeira Europa? Compartilhamos valores cristãos. Então, se olharmos para o passado, compartilhamos muito com a Europa. Se olharmos para o futuro, queremos um tipo diferente de sociedade, mas ainda compartilhamos essas raízes. Acho que ainda existe uma certa admiração, e se há um forte ressentimento na Rússia contra o Ocidente, é também porque houve elites moldadas pelo Ocidente e que viam o Ocidente com admiração, em termos de, você sabe, Estado de Direito, desenvolvimento econômico e o tipo de cultura humanista europeia tradicional. Acho que esses elementos ainda são muito importantes na autoconstrução da Rússia. E eu acho que o que está acontecendo agora, desde que Donald Trump voltou ao poder aqui nos Estados Unidos, é esse elemento interessante do lado russo de pensar, ok, então existe esse Ocidente conservador que também é antiliberal ou pós-liberal ou iliberal, que é mais favorável, ainda que até certo ponto, a nós. Então eles precisam lidar com esses dois caminhos, certo? Os dois modos de ser do Ocidente, o Ocidente conservador ou o Ocidente pós-liberal ou iliberal, e o Ocidente liberal. E eu acho que para eles é realmente uma discussão interessante sobre tentar se situar e ver, será que podemos realmente nos reaproximar do Ocidente conservador, certo? Esse tipo de normalização é realmente possível com o Ocidente conservador, sabendo que agora eu acho a relação com o Sul global e o fato de que a Rússia, em grande parte, remodelou sua linguagem ou sua imagem no exterior como sendo o poder anticolonial, de certa forma renovando uma tradição mais antiga que vem dos eslavófilos, dos eurasianistas e, claro, da União Soviética, e dizendo, estamos nos aliando ao Sul global para parar e destruir a dominação ocidental no cenário internacional. Então, veja, eles têm múltiplas identidades com as quais lidar, certo? A complexidade do Ocidente, que mostra diferentes faces, e depois a relação com o Sul global. E acho que há discussões realmente interessantes entre algumas dessas elites acadêmicas e políticas russas sobre como entender tudo isso e como adaptar a posição da Rússia diante de todas essas transformações atuais. Sim, você disse que os russos querem provar que são a verdadeira Europa. E acho isso interessante, porque, por um lado, há muita resistência, especialmente hoje em dia, com a guerra e tudo mais, animosidade em relação à Europa. Mas essa ideia de que eles não são contra a Europa, mas sim que a Europa é decadente e a Rússia representa a verdadeira Europa, também não é algo novo. Isso atravessou, acredito, séculos. Você pode voltar até o saque de Constantinopla. Como você vê isso? Isso ainda é uma questão central. Então, na ideia nacional, de que eles não estão realmente contestando a Europa, mas sim que são eles que a estão preservando. Sim, eu acho que é um elemento realmente fundamental. E acredito que ele ainda está presente mesmo em momentos de tensão desde 2022. Ainda é possível encontrar essa narrativa de ser o verdadeiro Ocidente, de esperar que o Ocidente um dia perceba que a Rússia também é uma versão de ser europeia e uma certa forma de Ocidente. Então acho que na Rússia existe essa visão muito idealizada do que poderia ser ou do que foi o Ocidente e não é mais. E isso ainda é um elemento muito forte. Como você disse, vem da tradição bizantina, passou pelos eslavófilos. Então é realmente um elemento importante. E, de certa forma, isso também estava presente na narrativa soviética, certo? Porque o marxismo é uma construção da Europa Ocidental. E sempre existiu essa ideia de que, bem, você sabe, é preciso uma revolução comunista também para chegar ao centro da Europa, porque é de lá que vem a ideologia. Então, acho que esse elemento ainda está muito presente, muito mais do que gostaríamos de admitir.
E de fato, você também vê isso no nível da opinião pública, certo? Se você perguntar ao russo médio qual é a sua versão ideal do que a Rússia deveria ser no futuro, muitos vão dizer que querem ter a qualidade de vida, o tipo de cultura do antigo Ocidente ou do que eles imaginam ser a verdadeira Europa, mas estando por conta própria, com sua própria identidade como uma grande potência. Então, esses elementos estão presentes, mas ainda há muitas pessoas olhando para o Ocidente. E eu não acho que exista outro tipo de identidade civilizacional na Rússia que ainda faça sentido. Quero dizer, você não encontraria muitos russos dizendo estamos olhando para a Ásia e esse é o nosso modelo civilizacional, certo? A Ásia ou a China pode ser um parceiro estratégico, mas não é um modelo civilizacional. Então, quando eles pensam em termos de raízes culturais profundas, ainda é a Europa. E é somente a Europa, justamente porque eles acreditam que seja verdade, a Rússia faz parte da Europa em termos de suas raízes culturais. Então, seria muito difícil para eles imaginar algo totalmente dissociado da Europa. E eu acho que o que muitas vezes é interessante é o quanto, especialmente entre as elites russas, mas não só elas, existe esse sentimento de, sabe, como é possível que a Europa esteja perdendo suas próprias raízes e não queira lutar por elas? Então há esse tipo de eurofilia genuína, certo, em um sentido cultural e filosófico, que ainda existe na Rússia, ao mesmo tempo em que há uma postura muito crítica e contrária à construção política da Europa. Sim, bem, novamente, esse é um tema comum, não só no liberalismo, mas na própria modernidade. Novamente, se a modernidade é definida pelo individualismo acima do coletivo e pela razão acima da fé e da tradição, então sim, à medida que os países se desenvolvem, eles frequentemente ignoram essas partes. E isso é algo que você viu nos discursos de Vladimir Putin desde 2013, quando ele disse que o Ocidente estava rejeitando suas raízes cristãs. Sabe, esse é um tema comum na literatura de todos os estudos civilizacionais. Que uma vez que você arranca as raízes, que é o que alimenta a civilização, então é esperado que ela morra. Então você vê isso, não sei, parece um tema recorrente. Então, para além da geopolítica, você vê isso como uma crença autêntica. Então, dentro da classe política russa, pelo menos? Com certeza, acho que isso tem uma longa tradição intelectual. E isso é interessante porque você também vê essa luta acontecendo na Europa, certo? E nos Estados Unidos, entre a tradição liberal e a tradição menos liberal ou antiliberal. Então, acredito que atualmente há uma disputa pela identidade da Europa. E a construção da União Europeia tende a apresentar apenas um lado da história europeia, certo? O lado progressista. Mas a Europa tem uma longa tradição de ideologias não progressistas, de conservadorismo, de reação, de fascismo, e essas também são tradições europeias, certo? Então eu acho que também existe esse tipo de disputa sobre a Europa. A UE, digamos, a UE tendo dificuldades em apresentar a pluralidade de sua própria história ideológica e acrescentar isso como um elemento de pluralidade, porque a construção da UE é muito baseada em uma interpretação progressista do liberalismo. E é por isso que temos, na minha opinião, toda essa tensão na Europa sobre a ascensão da extrema-direita, de alternativas antiliberais, e sempre as apresentando como, de certa forma, sendo a mão oculta da Rússia, porque a Rússia tem enviado esses sinais de que, bem, existe uma outra Europa que também está lá e que quer ser ouvida. Então, acredito que a disputa está realmente acontecendo em solo europeu e não apenas na percepção da Rússia sobre isso. Acho interessante o papel disso, porque realmente estamos vivendo uma espécie de guerra cultural, não só nos Estados Unidos. Está definitivamente presente na Europa também. Mas do lado liberal na Europa e na América, quando se vê o mundo dividido entre democracia liberal e autoritarismo, mais uma vez, a Rússia assume o papel tradicional de outro, de vilão, o que também contribui para a unidade aqui.
Mas nessa guerra cultural no Ocidente agora, quando se enxerga o mundo mais como sendo definido por conservadorismo versus cosmopolitismo, ou nacionalismo versus globalismo, essa nova visão, acho que vinda da França, essa também é a linguagem da Le Pen. Então, de repente, a Rússia assume um papel muito diferente. Ela passa de principal adversária a um aliado-chave. De repente, é um país europeu cristão tradicional, buscando reviver sua espiritualidade, em oposição aos excessos do liberalismo, como costuma ser retratada. Você vê essa nova busca russa por significado, tendo esse apelo no Ocidente? Ou é mais uma questão de oportunismo ocidental, enxergando um aliado poderoso no Oriente? Não, eu acho que há um apelo vindo da Rússia. A Rússia, com sua marca de antiliberalismo, seja lá o que liberalismo signifique, seja no sentido político, cultural ou o tipo geopolítico associado à OTAN, conseguiu se posicionar dessa forma. E acho que é por isso que, para mim, é importante não enxergar essa possível convergência ou confluência apenas como uma influência da Rússia, mas também como forças antiliberais na Europa, procurando, bem, quem está no mercado de ideias, encontrando a Rússia. Então, atores locais na Europa e nos Estados Unidos também encontraram a Rússia. Não foi só que a Rússia influenciou. Eles também estavam interessados no que a Rússia estava trazendo. E podemos discutir que isso não tem nada a ver com o que a Rússia é de fato, para aqueles de nós que conhecem a Rússia de verdade, mas existe esse tipo de mito, imagem ou marca da Rússia como sendo um país forte que foi um dos primeiros, um dos precursores em moldar esse tipo de termo iliberal. Dito isso, eu acho que, e vemos isso agora, especialmente nos Estados Unidos, você pode ser iliberal e, nesse caso, de fato, a Rússia deixa de ser seu inimigo. A Rússia pode ser uma parceira no ataque ao que você vê como os erros do liberalismo. Isso não significa que você faz uma parceria com ela, certo? Então, é totalmente possível imaginar diferentes líderes e países iliberais, às vezes lutando juntos contra o que eles veem como liberalismo, mas isso não significa que eles sejam parceiros, porque também têm suas próprias tensões, certo? Acho que a relação Trump-Putin é exatamente sobre isso agora. Eles têm o mesmo inimigo, mas fora isso não são parceiros. Ou será que podem avançar e tentar uma parceria mais genuína? Acho que não está claro. Você vê isso também entre as forças iliberais europeias. Giorgia Meloni, na Itália, tem sido muito pró-Trump, mas geopoliticamente é muito mais pró-OTAN, pró-Ucrânia e anti-Rússia do que normalmente vemos entre essas forças iliberais. Tendemos a imaginá-las sempre como pró-Rússia, mas isso não é necessariamente verdade, certo? Elas também podem ser pró-conservadorismo americano. Isso não significa que sejam pró-Rússia. Acho que isso só mostra o quanto o cenário internacional e o mercado ideológico estão se tornando muito mais fluidos do que estávamos acostumados antes. Então, toda aquela velha dicotomia, democracia, autoritarismo, está basicamente em processo de colapso, ou pelo menos ficando tão borrada que você já não consegue realmente interpretar de que lado colocar os Estados Unidos agora com Donald Trump, certo? Já não é mais a clássica democracia liberal. Ele mesmo está se afastando disso. Então, acho que essa fluidez é o que é difícil de captar para observadores externos, porque está mudando todas as fronteiras. E acho que, nesse sentido, a Rússia foi precursora. E a Rússia lida perfeitamente bem com essa fluidez. É uma fluidez muito pós-moderna. Eles conseguem lidar com o sul global. Você fala com a extrema esquerda, fala com a extrema direita, fala com muçulmanos, fala com cristãos, fala com públicos muito diferentes, e isso funciona para eles. Essa é a impressão. Então, acho que eles navegam essa fluidez muito melhor do que o Ocidente consegue. Parece haver, novamente, uma certa repetição da história, porque no século XIX também havia isso, na Europa Ocidental, quando havia a sensação de que com a industrialização estávamos avançando rápido demais em direção ao futuro e deixando algo importante para trás.
Assim, conservadores da Alemanha, França, Reino Unido iam para a Rússia, que tinha e basicamente buscavam resgatar algumas das coisas que perdemos ao longo do caminho. Então, mais uma vez, essa dinâmica internacional é bastante interessante. Mas também vejo muitas referências atualmente entre aqueles que tentam enquadrar a ideologia russa. Muitas referências, obviamente, às visões de Dostoiévski, mas também a Solzhenitsyn. Sempre que ouço os conservadores russos, sempre me lembro do discurso de Solzhenitsyn em Harvard, em 1978, onde ele argumentou que tanto os comunistas quanto os capitalistas estavam condenados por buscarem o moderno e o material acima do espiritual, e que eles, apesar de todo antagonismo entre si, sofreriam da mesma doença. Não era exatamente a mensagem que eles queriam ouvir dele, mas isso parece ser, acho, a essência de muito do que você está ouvindo, não é? Sim, absolutamente. E eu acho que ainda temos dificuldades em captar o quanto Solzhenitsyn se tornou tão importante, na minha opinião, ao moldar essa visão russa, porque não é necessariamente o mais citado. Mas se você olhar quem é citado, vai encontrar Dostoiévski, Danilevsky, Leontiev, os clássicos como Karamzin. Solzhenitsyn nem tanto. Mas, na verdade, quando você observa a forma como as ideias são estruturadas, acho que ele realmente teve uma influência muito forte ao moldar isso como um tipo de padrão de afastamento da modernidade, que tem uma longa tradição no espaço filosófico russo, porque traz a espiritualidade, uma tradição de misticismo escatológico. Então, todas essas coisas, mesmo que tenham em grande parte desaparecido da sociedade russa contemporânea, claro, ainda estão lá, de certa forma, no ar. Então, eles são desse tipo, eles têm um cheiro, um som familiar, mesmo que a tradição intelectual tenha se perdido. Acho que algo permanece, e nisso acredito que Solzhenitsyn também foi uma espécie de precursor em muitos aspectos, com esse tipo de anticonsumismo, anticapitalismo, afastando-se da abundância de coisas e retornando a algo que seria muito mais centrado espiritualmente. Isso ressoa bastante com muitos debates que estão acontecendo agora no que chamamos de esfera pós-liberal, certo? Inclusive no Ocidente. Então, também, nesse ponto, a Rússia tem vários autores que foram, de certa forma, precursores de muitas dessas tendências. E isso fala a públicos que estão também fora da Rússia. É por isso que eu frequentemente acho que tendemos a ver influência russa em todo lugar. Mas, na verdade, é que a Rússia tem produzido visões de mundo que acabam circulando por conta própria e ganham algum tipo de ressonância. Certo? Se você pensar também sobre o atual tipo de redescoberta da tradição do cosmismo vindo da Rússia por pessoas nos Estados Unidos, especialmente em torno do aspecto do Dark Enlightenment, também é porque as pessoas têm lido os grandes cosmistas russos e incorporado alguns elementos deles. Então, se você estudar a filosofia do Vale do Silício, vai encontrar referências ao cosmismo russo, certo? Ou seja, a Rússia tem produzido muito. Bem, na terceira parte do seu livro, você a chama de contra-revolução. Isso, é claro, sugere que há uma revolução e que a Rússia está reagindo a ela. No início, você escreve bastante sobre a rejeição do universalismo ocidental. E achei isso interessante, porque, obviamente, é algo que aproxima muito países como a Rússia da China, que também é muito anti-universalista. E, claro, talvez se possa colocar a Índia nesse grupo também. Mas qual é, então, a essência dessa rejeição ao universalismo ocidental? Como think chegas? How do you see this? Bem, acho que aqui também há uma longa tradição na Rússia. Isso realmente vem, sabe, da filosofia romântica alemã do início do século XIX, que já alimentava a tradição eslavófila com a ideia de que civilização também é uma narrativa, certo? Que você não quer uma universalidade abstrata que nos faria todos parecer iguais. Isso achataria o mundo. Você quer um universalismo que proteja a diversidade e a pluralidade. Então não é totalmente anti-universalista, certo? E se você ler Dostoiévski, há ambas as narrativas.
a civilizacional e aquela da Rússia como um ator messiânico e universalista. Mas é a ideia de que devemos permanecer diferentes. E é isso que Deus queria que fôssemos, diferentes. Então isso tem raízes religiosas e românticas muito profundas. E isso foi, eu acho, de certa forma, redescoberto e continuado. Paul Robinson acabou de publicar um livro sobre essa tradição civilizacional na Rússia, tentando dizer, não tentem nos tornar todos iguais, vamos cultivar o que nos torna diferentes, o que é, claro, uma forma de resistir à pressão normativa ocidental que a Rússia sentiu tanto no século XIX, quanto na época soviética e agora. Então, para mim, o aspecto contra-revolucionário foi importante porque eu acho que, nos anos 90, o fato de a Rússia ter recebido o liberalismo em todas as suas versões, liberalismo político, liberalismo sociocultural, liberalismo econômico, liberalismo geopolítico, em poucos anos, se não em poucos meses, foi uma revolução, certo? E agora estamos enfrentando o aspecto contra-revolucionário de dizer, sim, é claro, existem valores universalistas. E eu acho que a Rússia está dizendo, nós queremos, sabe, eles não estão pedindo um isolamento total. Eles querem a equipe internacional, querem a Assembleia Geral da ONU, mas deveria haver soberania para cada tipo de grande civilização por si só. E, claro, quando você é um grande estado como a Rússia, é fácil ter uma narrativa civilizacional. Se você é um estado pequeno, que sente que faz parte apenas da esfera de influência de outro grande, isso não é o que você quer. Mas eu acho que esse tem sido um elemento realmente forte. E como você disse, essa narrativa civilizacional e o apelo pelo retorno da soberania russa tem sido um elemento-chave que ajuda a Rússia a dialogar com o Sul global. Não é só China e Rússia, é a África do Sul, é o Brasil, são muitos países da América Latina, da Ásia e da África, para os quais esses argumentos são muito fortes. Então, eles podem ser críticos em relação à Rússia em muitos aspectos, mas acho que gostam de ver a Rússia dizendo isso diante do Ocidente. E é aí que a Rússia criar esse tipo de narrativa comum com muitos países do Sul global. E isso tem protegido a Rússia da pressão normativa ocidental e das sanções ocidentais nos últimos anos. Sim, então a ideia de distinção cultural, ou de preservá-la, ou agora, como é mais frequentemente chamada, distinção civilizacional, está se tornando um tipo de slogan entre muitos dos países do BRICS, de que é preciso haver uma diversidade de civilizações, e que uma não deve ditar às outras como elas devem se desenvolver. Mas isso também tem implicações para a ordem mundial, porque o princípio todo de bem, quando você rejeita o universalismo, insiste na distinção das nações ou civilizações, ou seja, cada um tem seu próprio caminho de desenvolvimento. Isso também é uma ideologia de soberania, não é? É a ideia de que não há motivo para a soberania ser diminuída. Sim, eu acho que o argumento da soberania é muito forte. Existe essa ideia de que instituições supranacionais não podem ser neutras. Ideologicamente, elas sempre representam o poder de quem é mais forte, no nosso caso sendo o Ocidente e especialmente os ASEANs. Então, qualquer instituição supranacional, na verdade, não seria realmente neutra de forma objetiva, mas sim representaria o status quo em favor dos e por isso deveria ser rejeitada. Portanto, deveríamos voltar a algum tipo de soberania, talvez não uma soberania absoluta, porque também existem parcerias que podem ser formadas. Existem algumas instituições da ONU que a Rússia considera realmente importantes, mas não mais instituições supranacionais que diminuiriam a soberania. E aqui também acho que é uma narrativa que ressoa muito no Sul global, porque a maioria da cultura política do Sul global foi baseada em uma tradição anticolonial e anti-imperialista. Assim, uma vez que você conquista sua nação após o processo de descolonização, a soberania se torna algo realmente importante na sua cultura política. Acho que a soberania pode vir tanto da esquerda quanto da direita. Ela também foi muito importante na tradição de esquerda.
Então acredito que é aí que a Rússia consegue dialogar com diferentes culturas políticas, tanto mais à direita quanto mais à esquerda. Bem, você também tem um capítulo que chama de O Conservadorismo como Resposta da Rússia ao Liberalismo. Como você define o conservadorismo russo? Porque o conservadorismo é novamente a suposição de que a estabilidade do presente e do futuro deve estar ancorada no passado. Então, mais uma vez, é o oposto da revolução, onde você arranca a história e o próprio passado. Por esse motivo, muitas vezes o conservadorismo assume formas diferentes. Como nos Estados Unidos, é um conservadorismo bastante contraditório, porque, sendo um país formado por uma revolução liberal, o conservadorismo se torna um compromisso com o individualismo e, muitas vezes, com os mercados livres. Isso contradiz, ou não necessariamente contradiz, mas é isso que se tentou preservar. Mas é claro, é muito diferente de como você definiria o conservadorismo russo. Então, como você vê o conservadorismo russo equilibrando, ou pelo menos, apretizar new teeth road to terrorismo? Então, eu acho que existem vários elementos na tradição conservadora. Primeiro, há essa narrativa particularista, civilizacional, dizendo nós somos quem somos, com nossas próprias raízes. Somos uma página em branco na qual tudo pode ser escrito. Temos raízes, pertencemos a um espaço, a um tempo, a uma genealogia. E isso precisa ser respeitado. Esse é um aspecto que vai contra o tipo de universalismo do liberalismo. O segundo elemento desse conservadorismo é como lidamos com o fato de que a Rússia teve muitos caminhos. O que queremos conservar? É a era soviética? É a era pós-soviética? E eu acho que a forma como isso foi colocado, provavelmente a maneira mais inteligente de fazer isso é dizer, bem, sabe de uma coisa? A Rússia de Putin é o que queremos conservar, de certa forma, certo? Ou seja, uma Rússia que tentaria ser a síntese dos anos 90, dos tempos soviéticos e da Rússia czarista, de um jeito ou de outro, uma espécie de combinação de tudo isso, é o que queremos. Então, para mim, é muito importante que o conservadorismo não seja sobre voltar no tempo, não é reacionário. Trata-se de pedir para que as coisas permaneçam como estão e não avancem rápido demais em direção a novas mudanças. E eu acho que a sociedade russa, justamente por causa do trauma dos anos 90, vivenciou muito essa experiência cotidiana do conservadorismo, em que você quer estabilidade, quer saber como será o futuro, precisa de alguma previsibilidade. Isso não pode mudar a cada 6 meses, porque então você não consegue projetar a si mesmo ou a sua família para o futuro. Então, você quer estabilidade, e essa estabilidade é mais ou menos a Rússia de Putin dos anos 2000, ou dos anos 2010, talvez, dependendo de quem você perguntar. Havia essa ideia de que era a melhor Rússia possível. Uma Rússia que aceita o colapso da União Soviética, que é globalizada, que é uma nova Rússia, territorialmente falando, mas que ainda está, de certa forma, integrando o passado soviético, e de alguma forma também os anos 90. Então, acho que a maneira como eles quiseram enquadrar o conservadorismo, quando ele realmente foi moldado no início dos anos 2000, ainda era um conservadorismo muito moderado e tinha muitos aspectos que poderiam ser definidos como conservadorismo liberal, certo? Economicamente, sempre foi liberal em alguns aspectos. Continuou esse tipo de... Então, nesse ponto, há um momento de diálogo com a tradição americana, que, como você disse, é a preservação da tradição liberal, certo? Pelo menos até Trump mudar a cultura política do conservadorismo nos Estados Unidos. Mas, por muito tempo, essa foi a tradição dos Estados Unidos. Então, acho que a Rússia tinha isso nos anos 2000. Pessoas que se identificavam entre as elites como conservadoras eram um tipo de conservadorismo mais suave, moderado, liberal. E, gradualmente, o conservadorismo foi se tornando mais conservador e menos liberal, dando mais espaço para um aspecto mais reacionário. E quando uso reacionário nesse sentido, refiro-me a pessoas ou ideologias que diriam: o que temos não é suficiente.
precisamos voltar a alguns aspectos, o que também é algo que vocês têm aí, essa tensão sobre vamos manter as coisas como estão, mas não progredimos, não avançamos, ou até mesmo agora está liberal demais, vamos retroceder. E acho que vocês têm a mesma tensão agora entre um tipo de conservadorismo moderado e um conservadorismo mais reacionário dentro de todo esse ecossistema das autoridades russas que debatem o que o conservadorismo significaria. E claro, é o conservadorismo do regime, certo? Ou seja, é a segurança do regime, de que o regime de Putin é a melhor opção para a Rússia e por isso deve ser preservado. Então você também tem esse aspecto mais instrumental que está presente nessa visão de conservadorismo como sendo a melhor solução para a Rússia. Sim, a ideia de que você precisa construir sobre o seu passado também se alinha com a outra ideia de que não se pode simplesmente copiar o Ocidente, porque aí você começa com uma estrutura frágil. Então é preciso integrar sua narrativa nacional e consciência. Não sei, é assim que pelo menos eu vejo o conservadorismo se manifestando. Bem, por exemplo, com o Putin celebrando tanto os russos vermelhos quanto os russos brancos, por exemplo, onde eles reconhecem que essas partes muito confrontadoras e divididas da história russa, de certa forma, pertencem todas à mesma história nacional. Mas, sim, o último tema do seu livro que eu gostaria de abordar talvez seja o meu favorito, que é o eurasianismo. Bem, você se refere a isso como os geoimaginários da Rússia. E o que é interessante é que a ideia do eurasianismo está realmente se tornando central. Claro, muito disso corresponde bem às ideias apresentadas por Dostoiévski, de que a Rússia, se tentasse ser apenas europeia, seria artificial, e que precisava encontrar seu eu autêntico também se voltando para o Oriente. Mas você também menciona o espaço transcontinental. Qual é a sua visão sobre novamente a Eurásia em termos de construção de significado, como sugere o título do seu livro? Sim, acho que o conceito de Eurásia é, claro, super flexível. E, portanto, existem várias maneiras de interpretar o que é a Eurásia. A forma tradicional, que seria principalmente sobre a diversidade interna da própria Rússia, e o fato de que a Rússia foi historicamente baseada nesse tipo de mistura entre o eslavo e o túrquico, e uma revalorização do período mongol como sendo um momento positivo em que a Rússia encontrou pelo menos parte de sua própria identidade nacional. Então, essa é a tradição eurasianista tradicional. Acho que ela ainda está viva quando o governo russo fala sobre a multinacionalidade do país e diz que, sabe, todos os grupos étnicos compartilham o mesmo destino e história em comum sob a liderança da nação russa. Então, esse argumento eurasianista ainda existe. Mas o outro elemento da tradição eurasianista seria que a Rússia tem uma espécie de esfera de influência natural no que foi a antiga União Soviética e o antigo Império Tsarista. Acho que esse elemento, porque está se tornando cada vez mais difícil geopoliticamente para a Rússia afirmar essa esfera de influência, essa visão da Eurásia está em grande parte em declínio e foi substituída pelo espaço transcontinental. Então agora, quando o governo russo usa Eurásia, é muito nessa ideia de Bolshaya Eurásia, certo? Ou seja, a parceria com a China e a abertura para a Ásia são muito mais importantes do que aquela esfera de influência pós-soviética que está em parte morrendo, não é? Então, o aspecto da diversidade interna da Rússia está sempre presente. A esfera de influência, eu acho, está desaparecendo, essa parte da narrativa. E então, a parceria com a China, que assume a forma dessa narrativa da Eurásia, você sabe, dentro dos BRICS. É uma maneira de dizer, sim, somos esse tipo de encruzilhada, podemos conversar com um lado e com o outro. Mas agora é algo muito mais amplo do que apenas o espaço pós-soviético, porque isso tem sido muito desafiado geopoliticamente, não só com a Ucrânia, mas também com o Cáucaso e a Ásia Central. Então, acho que essa versão está meio que desaparecendo. Mas os outros aspectos da Eurásia estão se tornando muito importantes, e isso também combina bem
com essa guinada em direção ao sul global. Se você apresenta a Rússia como Eurásia, então a forma como você dialoga com o sul global se torna mais fácil, porque você tem uma diversidade interna para mostrar, certo? Então, toda a diplomacia islâmica da Rússia, por exemplo, é construída em torno do fato de que a Rússia tem importantes minorias muçulmanas, no plural. E também é uma maneira de dizer, bem, nós não somos apenas o Ocidente ou o Velho Ocidente ou a Velha Europa. Nós também temos esse aspecto asiático e isso nos torna parte do sul global, de certa forma, paradoxalmente. Por isso, acho que a ideia de Eurásia é tão útil agora. Ela pode assumir múltiplas formas e algumas ainda são muito úteis e significativas para a maneira como as autoridades russas estão se apresentando e apresentando seu próprio país. Sim, muitas vezes eles usam o termo, bem, em vez de sul global, eles costumam usar maioria global. Mas achei interessante, seu livro, o último capítulo, analisou o sul global por esse prisma anticolonial. Sim, também considerando a história soviética e o período de descolonização. Mas normalmente participo das reuniões anuais de Valdai e percebo que quase todo ano há pelo menos um painel ou segmento dedicado ao sul global e ao papel da Rússia nele, no qual eles tentam se posicionar. E geralmente há essa conclusão. Ou a discussão costuma ser organizada em torno da ideia de que, bem, a Rússia não é tecnicamente o sul global, mas está se voltando para ele, ou pelo menos tem muito em comum. Você vê algo além disso? Ou é apenas que eles estão se associando mais com grande parte do mundo, que então vem como contribuindo para descolonizar e libertar? Sim, acho que eles vão continuar, né? Acho que será uma tendência de longo prazo para a política externa russa, porque não haverá reintegração com o Ocidente em nenhuma circunstância, mesmo que houvesse um acordo de paz na Ucrânia. Então, acredito que pode haver uma normalização das relações com o Ocidente em alguns aspectos, pelo menos com os Estados Unidos. Mas acho que a aproximação com o Sul global é realmente muito profunda. E não é apenas uma questão estratégica do tipo, ok, não temos mais o Ocidente, agora temos o Sul global. É realmente uma visão e interpretação genuínas de que o cenário mundial está mudando e que mesmo que a Rússia pudesse se reconciliar com o Ocidente, será que ela precisa disso? O Ocidente ainda é relevante? Acho que essa é uma narrativa muito forte que vem de especialistas em política externa russa, de que, bem, o futuro do mundo está fora do Ocidente. E trata-se de reequilibrar as instituições internacionais e a ordem mundial. Então, acredito que isso continuará sendo uma estratégia de longo prazo para a Rússia e provavelmente é a mais adequada para eles se quiserem continuar sendo uma grande potência autônoma. Mesmo com influência global nesse plano, eles ainda podem entrar os próprios africanos se participar desse sistema polar. Tenho a mesma impressão. Ao longo dos séculos, a Rússia sempre foi ou pró-Ocidente ou anti-Ocidente. Mas o ponto em comum sempre foi o Ocidente como referência. A sensação que tenho agora é que a Rússia não quer ser pró-Ocidente, mas também não quer ser anti-Ocidente. Acho que ela só quer que o Ocidente tenha menos importância. Ao se aprofundar mais no espaço eurasiático, ou no sul global, ou em qualquer outro paradigma conceitual que adotemos, tudo isso leva a Rússia a essa ideia. Enfim, professora Laruelli, muito obrigado pelo seu tempo. Eu poderia conversar com você o dia todo, mas imagino que você tenha outras coisas para fazer. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.